Exemplos de situações lineares. Eu mostrei para vocês como, essencialmente, você usava matrizes como se fossem tabelas. Para falar de um grafo, você montava a matriz de adjacência e um cego, ou melhor, o grande cego, o computador, saberia de que grafo você está falando, né? E eu mostrei para vocês um outro tipo de tabela que, essencialmente, dizia como fertilidades e natalidades de um modelo populacional podiam ser estruturadas de maneira extremamente conveniente. E a gente viu que comportamento a longo prazo do modelo populacional tinha tudo a ver com calcular grandes potências de matrizes. E o problema de calcular potências de matrizes também resolvia o problema de contagem de caminhos dentro de grafos. Bacana, redondinho. Agora eu vou tentar chegar mais perto nesses problemas, até porque no final do encontro de ontem eu identifiquei propriedades interessantes do modelo computacional com autovalores e autovetores da matriz que passa do vetor de populações de um certo tempo para o vetor de populações da geração seguinte. Então, vou começar com a coisa mais caseira do mundo, todo mundo já viu isso, tanto melhor, né? Pega uma matriz N por N, eu quero falar de autovalores e autovetores, né? Para dizer a verdade, ninguém me disse que essa matriz tem autovalores reais, por exemplo, mesmo se ela mesma fosse real. Então, vamos cair na real. Vamos supor que você tem uma matriz N por N, você calculou os autovalores e que azar, alguns deles são complexos, então os autovetores associados também são complexos, né? Ok? Nenhuma novidade aí. Só estou escrevendo isso para ser um contrato, né? Assinamos em sangue isso. Então, vamos dizer que a gente tem alguns autovalores e autovetores. Você tem, por exemplo, esse par aqui, você tem esse outro par aqui, 3 coisas. Eu gosto de pensar nisso assim. Eu vou escrever essa informação aqui de um outro jeito e eu vou chamar a atenção de vocês de alguma coisa que é tão básica que, em geral, passa despercebida. Todo mundo concorda comigo que para esse produto de matrizes fazer sentido, você tem que ter essas duas dimensões casando. Em outras palavras, eu estou pensando que esse vetor está em pé e esse produto daqui vai dar um outro vetor em pé. Ok? Entretanto, se você olhar para o lado de cá, está acontecendo uma coisa horrível. Esses dois caras não casam. A maneira formalíssima de escrever isso daqui seria você escrever isso. Mas aí, justamente, implícito nessa história está um abuso de linguagem que, na verdade, pode ser tornado uma definição formal que decreta que isso quer dizer isso. Aliás, está todo mundo vendo que agora esse bicho daqui casa N por 1, 1 por 1, dá um vetor N por 1. Se você escrever desse jeito, você vai achar muito mais razoável isso que eu vou escrever agora. Vê se todo mundo concorda com isso. Faz o produto dessas duas matrizes e você vai encontrar na primeira coluna AV1. Faz o produto dessas duas matrizes. Esse daqui é uma matriz diagonal.
faz o produto dessas duas matrizes e a primeira coluna vai ser justamente V1 lambda 1. Então, vocês estão vendo? Essas três afirmações aqui estão embutidas aqui, são as igualdades das três colunas dessa matriz. Então, vamos levar isso às últimas consequências. Vamos botar um monte de vetores. Oi. Desse jeito. Bom, repara, eu usei de propósito uma expressão vaga aqui. O que eu quero dizer com isso? Tem várias maneiras de pensar isso, que são todas equivalentes. Por exemplo, todos vocês sabem que se você tem um autovetor de uma matriz, você tem milhões deles, né? Porque você multiplica um autovetor por 200, ele continua sendo um autovetor associado ao mesmo autovalor. Não tem graça, então, você sair escrevendo um monte de afirmações desse tipo, simplesmente multiplicando por 200 um autovetor que você conhece. Eu quero realmente que você obtenha afirmações que tenham conteúdos independentes. Bom, uma maneira de tornar isso preciso é dizer que, poxa, tomara que eu encontre N vetores independentes com essas propriedades. Em outras palavras, tomara que eu encontre uma base de autovetores. Está todo mundo vendo por quê, né? Eu estou pedindo para encontrar N autovetores independentes e, afinal, eu estou morando em CN. Então, realmente, esses N vetores vão ser bastante para gerar qualquer vetor no espaço. Tem uma maneira mais prática de dizer isso, talvez, que é o seguinte. Bom, eu estou te dizendo que as colunas dessa matriz são independentes. Em outras palavras, essa matriz daqui é inversível. E, aliás, deixa eu esclarecer de uma vez por todas. Invertível, inversível, pode tudo. Tá? Tem gente que anda de carro conversível, tá? Não convertível. Tá no WISE. Bom, o que isso está dizendo é o seguinte. Adivinha quem é V? Isso daqui, eu já defini. AV igual a V, e essa justaposição de todos os lambdas é essa matriz lambdona aqui. Quando você consegue fazer isso, você diz que a matriz original é diagonalizável. Ok? Acho que tudo isso vocês já viram. Tá? Deixa eu lembrar para vocês dois casos em que você sabe desde o começo que a matriz é diagonalizável. Esse é um exemplo super bacana, porque ele está te dizendo que se você abrir a gaveta de todas as matrizes N por N e escolher uma matriz sem roubar, essa matriz é diagonalizável. Por quê?
Porque se você não estiver roubando, todos os autovalores são diferentes. Autovalor com, matrizes com autovalores repetidos ou aparecem em provas ou aparecem em situações com simetria especial. Mas, em princípio, elas são bichos extremamente raros. O fato que autovetores associados a autovalores diferentes são independentes é o que justifica essa afirmação aqui, né? Que matrizes desse tipo são diagonalizáveis. Esse é um outro exemplo super importante. A gente sabe que existe um teorema espectral que garante para você que matrizes desse tipo não só são diagonalizáveis, mas elas são diagonalizáveis com estrutura adicional. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Aliás, já estou arrependido. Sempre que você fala de duas coisas, na verdade você está falando de três. A terceira coisa é a seguinte: matrizes normais. Matrizes normais são aquelas que comutam com seu estrelo. O que é isso? Isso daqui é simplesmente o aviso que, já que a gente está se permitindo trabalhar com matrizes complexas, né, essa informação daqui é interessante. Tá? Eu, quando estudei álgebra no primeiro curso de graduação mais sério, eu ficava cismadíssimo com isso, porque eu pensava, poxa, tem matrizes diagonalizáveis que formam o conjunto de quase todas as matrizes, e depois tem essas matrizes que tornam a vida difícil, que são as matrizes que precisam do teorema de Jordan, matrizes que não são diagonalizáveis, você tem que fazer gato-sapato para escrever uma forma normal mais jeitosa para elas. Aí eu pensava, bom, ainda bem que nossos avós encontraram algumas matrizes que só de olhar de cara você já pode dizer que elas são diagonalizáveis e você não vai ter que cair em uma situação jordaniana. Né? E eu ficava super cismado, poxa, por que eles não trabalharam mais? Né? Por que eles não tentaram diminuir esse grande gap que tem entre matrizes simétricas, matrizes normais e matrizes diagonalizáveis? Né? E a resposta para isso é extremamente bacana. Eu acho que está faltando um outdoor em algum lugar. Isso devia ser mais conhecido. O fato é que uma matriz diagonalizável é sempre normal para algum produto interno. Em outras palavras, esse é um dos lugares onde realmente começa a fazer falta você ter uma visão mais invariante do que você está fazendo. Eu lembro a vocês que a álgebra linear bifurca lá no começo, né, de duas maneiras que são realmente muito diferentes. Uma delas é você pensar que eu estou estudando matrizes e matrizes são engradados de números. E claro que quem pensa desse jeito pode pensar, puxa, por que você botou os números num grande retângulo? Por que você não botou numa caixa? Por que você não botou numa pirâmide? Tá? E a resposta é, ué, não botou porque esse é o primeiro curso, porque você pode fazer essas coisas perfeitamente e isso tem caldo à beça. Em outras palavras, nossos avós escolheram que você vai estudar engradados desse tipo. Agora, uma outra maneira de você entrar em álgebra linear é dizer, bom, no princípio eram espaços vetoriais e agora eu vou estudar as funções entre espaços vetoriais que preservam a estrutura desses espaços. Em outras palavras, as famigeradas transformações lineares. E vocês sabem que tem uma ponte entre essas duas maneiras de pensar. Se você sair colocando bases no espaço vetorial do domínio, no espaço vetorial do contradomínio, sua transformação linear encarna no engradado de números. Tá certo? Encarna numa matriz. E fica esse buraco, né? Poxa, quando é bom você pensar de um jeito, quando é bom você pensar do outro. 1000 prós, 1000 contras nas duas direções, não vou nem começar a abrir essa caixa, mas eu quero chamar a atenção que aqui tem um exemplo muito bacana. Repara, quando você está falando de transformações lineares, você está meio roubado aqui. Como é que você fala de uma transformação linear que seja moralmente simétrica? Isso daqui é fácil de ver quando você está lidando com engradados de números.
O fato é que essa ideia daqui estende para transformações lineares o dia que você pensar numa transformação que vai de um espaço vetorial para ele mesmo e esse espaço vetorial tem um produto interno. Eu lembro a vocês que quando você tem um produto interno, então isso daqui é uma historinha em paralelo. Quando você tem um produto interno, você tem o direito de fazer um truque desse tipo. Ou deixa eu ser mais cuidadoso. Vamos dizer que você tem uma matriz A, você está no velho e bom CN, por exemplo, você tem o familiaríssimo produto interno em CN, não estou inventando nada. Então você sabe que você pode levar sua matriz daqui para cá, no caso CN, você vai ter que botar uma estrela. Ok? Isso daqui, na verdade, vai ser tomado como definição de estrelar, ou de transpor, eventualmente, numa situação onde você está pensando mais abstratamente. Você começa com um espaço vetorial, você bota um produto interno, e aí você fala, matrizes que são equivalentes assimétricas são aquelas para as quais, na hora de fazer essa conta, eu chego na mesma transformação que eu tinha aqui. Deixa de ser isso de uma maneira completamente diferente. Tem dois teoremas, o teorema espectral e uma mutação dele para matrizes normais, que dizem que tanto matrizes simétricas quanto matrizes normais admitem uma base ortogonal de autovetores. Então, eu adoro pensar que se você me dá uma matriz simétrica, você me deu N direções aonde a matriz age da maneira mais ingênua possível. Ela espichou de 3 aqui, espichou de 2 aqui, talvez tenha espichado de 1 aqui, de I aqui, no caso de uma matriz normal. Em outras palavras, uma matriz N por N é como se você estivesse trabalhando com N problemas unidimensionais. Aqui você triplicou, aqui você duplicou. Tá? Você simplesmente justapôs e escondeu essa justaposição na hora que você mudou de base. Na hora que você fez o V, V a menos 1. Tá? Agora, imagina que eu comece com uma matriz diagonalizável. Bom, isso quer dizer justamente que o conjunto de autovetores tem uma propriedade muito parecida com a que você está acostumado a pensar na hora de pensar em mudança de bases. Tá? Entretanto, como essa matriz é diagonalizável, esses autovetores aqui, eles estão todos tronchos. Eles não estão ortogonais do jeito que seus olhos euclidianos estão pensando. Mas isso é porque você não botou os óculos certos. O que você devia fazer era o seguinte, bota os óculos que fazem você enxergar esse negócio como se fossem um bando de vetores ortogonais. Em outras palavras, escolhe um produto interno que olha para esses vetores e decreta, vocês são ortonormais. E isso é uma dessas coisas tipicamente matemáticas, né? Quando você pensa que as coisas estão mais ou menos amarradas, você percebe que tem um grau de liberdade a mais nessa história, né? Por exemplo, 1000 exemplos, né? Eu acabei de mostrar, de tentar falar para vocês que justamente o produto interno não tem um só. Tem produto interno à beça dentro de um espaço vetorial. Isso você encontra em vários contextos diferentes. Você vai ver que em análise numérica, volta e meia, a ideia de você mudar um pouquinho o produto interno é extremamente conveniente. Não sei se a gente vai ter chance de falar sobre isso ao longo do curso. Vamos ver. Bom, então o que eu estou querendo dizer com isso é que, na verdade, se você pensar dessa forma mais invariante, se você pensar em termos de transformações lineares, esse exemplo daqui é o exemplo mais geral possível. Tá? Em outras palavras, qualquer matriz diagonalizável é normal para o produto interno certo. Tá? Nossos avós já fizeram todo o dever de casa deles. Bom, estou esclarecendo essas coisas porque, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês, apesar de valer em situações mais gerais, em situações para as quais muitas vezes você teria que invocar o teorema de Jordan, eu não vou fazer isso nesse curso. Por caso de matrizes diagonalizáveis, o que eu vou fazer fica bastante mais fácil e eu, afinal, só tenho 5 aulas. Então, deixa eu mostrar para vocês alguns pulos de gato e eu garanto a vocês que muito do que eu vou falar estende para uma situação bem mais geral.
Olha só. Eu estou preocupado com questões desse tipo porque eu não estou dizendo para vocês que os autovalores dessa matriz são necessariamente números reais. O que está implícito aqui é o seguinte: existe um autovalor de maior módulo e ele é isolado. Só tem um autovalor com esse módulo. Tá? E agora o que eu quero mostrar para vocês é o comportamento a longo prazo de grandes potências dessa matriz aqui. Para dizer a verdade, o que eu quero fazer é uma coisa que é quase evidente, que é o seguinte: pega um vetor que você escolheu no CN sem roubar. Agora você decompõe esse vetor numa soma de autovetores. Ok? Agora imagina que você aplicou a matriz A nesse vetor. Bom, vai parar em outro vetor, grandes coisas. Muito difícil enxergar onde é que esse vetor vai parar. Mas é muito fácil você enxergar aonde cada autovetor vai parar. Cada autovetor vai sentir um espichamento. Todo mundo concorda. Agora repara uma coisa. Nessa direção, ou melhor, se você olhar para Vn, tá certo? Na hora de você aplicar o A, o seu espichamento vai ser o maior possível. Vai ter um efeito multiplicativo maior do que você está sentindo nas outras direções. Tá? Fica olhando o que está acontecendo na primeira esticada que você dá. Você multiplicou por λn. Se você aplicar o A de novo, o que vai acontecer? Você vai multiplicar por λn de novo. Concordam? Em outras palavras, o tasquinho de V que estava na direção Vn, agora está sendo multiplicado por λn ao quadrado. Vocês estão vendo que a longo prazo, essa direção vai ser muito mais esticada do que as outras? Em outras palavras, a longo prazo, seu vetor, que era completamente escolhido ao acaso, ele está alinhando com o vetor Vn. Está claro isso? Os nossos falsos olhos estão vendo isso? Repara, isso no fundo é o que a gente estava vendo outro dia quando a gente estava discutindo o modelo populacional. Você me deu uma distribuição de populações original, que é um vetor que eu escolhi sem roubar. E agora o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: tem uma direção privilegiadíssima. E, espontaneamente, se você sair calculando grandes potências da matriz em cima da população original, ela vai se inclinar nessa direção privilegiada, que é justamente a pirâmide etária assintótica. Ok? Só que a gente agora vai passar o filme ao contrário. Em vez de aprender sobre modelos populacionais usando autovalores e autovetores, tá? O que eu vou fazer é pensar: oba, eu vou poder calcular autovalores e autovetores como se eu estivesse brincando de modelos populacionais. Sacaram? Isso vai dar um primeiro método numérico para a gente calcular autovalores. Então, deixa eu escrever isso de um jeito muito mais cuidadoso. Lá vou eu. Eu estou simplesmente fazendo a álgebra atrás daquele rama-rama que eu estava fazendo com vocês antes, com os dedos. Vou aplicar A nesse vetor. Viu só? Cada direção dessas sentiu um espichamento. Se eu fizer isso um monte de vezes, bom, eu estou simplesmente replicando os espichamentos em cada direção. Essa conta, aliás, mostra para vocês o desacoplamento sobre o qual eu estava falando antes, né? Realmente, na hora que você escreve um vetor em termos de
autovetores da matriz A, eu já não estou mais pensando o A como sendo um grande engradado de números. Eu estou pensando que tem N canais, cada um deles funciona de um modo completamente independente. Super prático. Bom, agora olha o que eu quero dizer. Moralmente, esse sujeito daqui manda na hora de você calcular potências aqui, tá certo? Essa potência daqui é maior do que todas essas outras potências aqui. Tanto faz se C1 no começo era muito maior do que Cn. Uma certa hora esse produto daqui vai ser maior do que esse produto daqui. Então o que eu vou dizer aqui é o seguinte. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu simplesmente multipliquei esse vetor, ou melhor, dividi esse vetor por lambda n elevado a k. Em outras palavras, antes eu tinha uma igualdade, agora a única coisa que eu sei é que esses dois vetores aqui estão alinhados. Ok? Por que eu fiz isso? Porque agora fica muito fácil enxergar um comportamento a longo prazo disso daqui. Quando k vai para o infinito, esses sujeitos aqui estão indo a zero, vocês estão vendo? Então, eu estou doido para dizer que isso daqui está indo para CNVN. Mas deixa eu avisar vocês de uma coisa importante. Afinal, se não existisse CN, de repente quem mandava era o segundo alto valor em maior modo. Tá certo? Bom, várias observações aqui. A primeira é que agora a gente tem uma base teórica para o que estava acontecendo com o modelo populacional, né? Se você sabe que existe um alto valor de maior módulo, você está vendo... Oi? Aqui, a menos de normalização. Isso quer dizer que eu troquei o vetor por 200 vezes esse vetor. Tá? Aliás, repara uma coisa, se eu quisesse, eu podia até trocar isso daqui por um igual, desde que eu copiasse isso e multiplicasse, obviamente, por lambda n elevado a k. Ou dito de uma maneira diferente, pensa em termos de modelo populacional. Eu te dei uma população original, eu evoluí k gerações, e o que eu estou vendo a longo prazo é uma pirâmide etária ou alguma normalização, tá certo? Vezes algo que está essencialmente crescendo, multiplicando por lambda n a cada passo, que foi exatamente o que a gente viu no modelo computacional outro dia. Aliás, a gente até tinha se convencido, né, de que se o módulo lambda n fosse menor do que 1, a gente estava falando de extinção, se o módulo lambda n fosse maior do que 1, a população crescia. Tá? Então, tudo isso agora está embutido nessas equações. Tá? Repara que se você escolheu um V sem roubar, puxa, seu CN tem mais é que ser diferente de zero. Concorda? Se você deu o azar cósmico do seu CN ser igual a zero, você ainda assim tem um jeito de sair ganhando, que é o seguinte, pensa que essas contas, quando são feitas numericamente, elas têm erros de arredondamento. E o erro de arredondamento típico vai fazer esse número daqui passar a ser diferente de zero. Então, analistas numéricos costumam dizer que você, moralmente, não enxerga isso. Isso é quase verdade. O que acontece, entretanto, é que
Não é que você enxergue ou não enxergue. O que acontece é que se esse CN for muito pequeno, vai levar muito tempo para esse sujeito daqui ficar grande. Então, realmente, não se iluda. Tem um preço kármico pelo fato de você ter dado azar de começar com um vetor que tem pouco desse ingrediente que a longo prazo vai ganhar o jogo. Então, o que muitas vezes as pessoas fazem é o seguinte: se você quiser calcular o alto valor de maior módulo de uma matriz, você simplesmente escolhe um vetor qualquer, aproveita e escolhe 3, e aí sai tacando A em cima desses vetores. Normaliza de vez em quando para esse vetor aqui não dar uma pirada e ir para 0 para infinito, ele está sempre um tamanho controlado, e o que você vai encontrar a longo prazo é o alto vetor associado ao alto valor de maior módulo. Qual é a velocidade de convergência disso? Bom, isso daqui está indo a 0 mais rápido do que isso daqui. Então, na verdade, quem decide a velocidade de convergência é essencialmente isso dividido por isso. Ok? Cada vez que você faz uma iteração, você está dividindo o erro essencialmente desse valor, multiplicando o erro por esse valor. Isso dividido por isso. Ok? O que não é bom, aliás. Oi? Qual? Certamente, isso é a hipótese. Mais uma vez, repara o que eu estou te dizendo. Isso daqui é um esqueleto. Tá? Tem um conjunto de ideias aqui que está te sugerindo que você pode calcular um primeiro alto valor da sua vida. Tá? Isso é uma coisa muito interessante no modo de analistas numéricos pensarem. Se eu quisesse, eu simplesmente, justamente, eu dedetizava tudo escrevendo as hipóteses direitinho. Mas, muito frequentemente, o que está subjacente aqui é mais do que isso. Repara, imagina que você tivesse escolhido uma matriz que tem esses dois autovalores com maior módulo. Adivinha o que acontece a longo prazo? Bom, esse vetor aqui, ele não vai parar necessariamente alinhado com um vetor só, mas ele vai estar essencialmente dentro de um plano. Você percebe? As componentes associadas com os dois maiores autovalores não vão morrer, mas todas as outras vão. E o analista numérico está super satisfeito com isso, porque você começou com um problema de muitas variáveis e você agora está com um problema com 2 variáveis. Tá? Matriz 2 por 2, você consegue calcular os autovalores delas. Então, o recado que eu estou querendo passar aqui é que isso que eu escrevi é muito mais do que um teorema com hipóteses mais ou menos fracas. Tá? Isso daqui é um modo de pensar. Tá? Com isso, você ganhou um ofício. Tá? Você vai fazer gato e sapato de um monte de problemas. Oi. Cadê? Você disse que isso pode ser feito em cenários mais ideais. No caso de não ser diagonalizável, como fica isso? Por exemplo, se você tiver essa hipótese aqui, tanto faz se esse pessoal daqui tem multiplicidade, tem uns de Jordan, o que for. O comportamento assintótico é o mesmo. A demonstração vai ser um pouquinho mais difícil. Aliás, você pode até usar Jordan para mostrar que ainda é possível fazer isso. Eu, pessoalmente, usaria técnicas... Deixa eu até te dizer mais. Se você tiver em dimensão infinita, e isso estiver acontecendo, tem um autovalor com módulo maior do que os outros, vai acontecer a mesma coisa. Tem uma quantidade enorme de material em cadeia de Markov, por exemplo, que funciona assim. Então, olha só, eu realmente decidi aumentar o nível de preocupação dramaticamente. Tá? Não pensa só em matrizes não diagonalizáveis, não. Pensa em operadores. Tá? Pensa, realmente, esse é o começo de uma longa história. Tá? Mas tem uma coisa aqui que realmente me incomoda profundamente. Repara, tem uma primeira maldição que é você começar com um alto valor, começar com uma matriz e tentar calcular os autovalores dela. Vocês sabem que isso não pode ser feito de forma fechada, porque é a mesma coisa de você encontrar as raízes de um polinômio de grau alto. Tem as obstruções de Galois para isso. Não tem fórmula fechada. Bom, se não tem uma fórmula fechada, o melhor que você pode esperar é encontrar aproximações mais e mais competentes para os autovalores, que é exatamente o que os analistas numéricos fazem. Então, eu acabei de contar para vocês uma maneira maquiavélica de encontrar o alto valor de maior módulo quando ele aparece. Ok? Isso daqui vira um programa de computador,
ainda que esse algoritmo seja lento para os padrões de hoje em dia. Agora, deixa eu fazer a pergunta que não quer se calar. E se eu quiser um outro autovalor? Tá? Que não seja o autovalor de maior módulo. Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho que fazer um aquecimento para isso. Eu vou fazer entrar um novo ingrediente aqui. A gente sabe o que quer dizer elevar uma matriz ao quadrado. Eu acho que vocês concordam que a gente sabe o que quer dizer calcular o polinômio de uma matriz. Por exemplo, se P de x 3x2 menos x mais 5, eu gostaria que P de A fosse 3A2 menos A, e adivinha o que eu boto aqui no 5? I. Ok? Aliás, outra coisa muito boa de saber é o seguinte: se eu soubesse que A é diagonalizável, eu podia simplesmente ver se vocês concordam com isso. Oi? Muito difícil escrever isso. Aqui fica clara toda a minha dislexia. Grau. E agora vocês estão vendo o que eu estou doido para fazer, né? Eu vou botar em evidência V, V a menos 1. E o que vai ficar aqui dentro? Que é uma maneira muito complicada de escrever isso. Tá? Em outras palavras, se você quiser calcular um polinômio de uma matriz, por exemplo, e você já soubesse autovalores e autovetores dessa matriz, você simplesmente calculava o polinômio da parte diagonal e ia à luta. Ok? Deixa eu pegar um pouquinho mais pesado. Eu quero chegar à conclusão que a gente sabe f de A também, se f for, por exemplo, for analítica. Em outras palavras, imagina que você tem uma série de potência simpática para f. Então você trunca a série de potência, é um polinômio, você calcula. Tá? Por exemplo, você podia pedir para que f fosse e elevado a x, você podia pedir que f fosse 1 sobre x, desde que você não pedisse o impossível, tá certo? Da mesma maneira que você não gosta de inverter zero, você não vai querer inverter uma matriz que tenha um dos autovalores iguais a zero, tá certo? Não peça o impossível. Tudo bem? Então, agora que a gente ficou esperto para a possibilidade de calcular funções de matrizes, o que eu vou fazer aqui é isso. Em vez de tacar uma matriz A nessa igualdade daqui, o que eu vou fazer é aplicar P de A. Ok? Bom, então vai entrar um P de AV aqui, que obviamente vai se manifestar em P de A de cada autovetor. Está faltando só entender uma coisa. O que vai acontecer com P de A quando ele olha para V1?
Você já viu dois exemplos aqui. Quando você aplica A em V1, sai o lambda 1. Quando você aplica AK em V1, sai o lambda 1 AK. Bom, napoleônico, né? Adivinha o que acontece se eu aplicar um P de A em V1? Vai sair um P de lambda 1. Está todo mundo vendo? Se você não acredita em mim, pensa assim, ó. A2 em V1 dá isso. A em V1 dá isso. 5 em V1 dá isso. Tudo bem? Mais uma vez, né? É o desacoplamento. No que você está falando de autovetores, isso deixou de ser uma matriz. Isso é só uma maneira muito metida besta de falar de um número na frente de V1. Tá? Concordam com isso? Igual, igual, né? Ok? Agora eu queria dar aquele argumento de dizer que, bom, tem alguém aqui que manda nos outros, que cresce mais rápido do que os outros. Antes, quem crescia mais rápido que todo mundo era lambda n elevado a k, quando f era essencialmente a identidade. Mas repara, eu agora tenho o direito de escolher uma f mais esperta do que a identidade. Eu posso escolher uma f que acha muito mais legal lambda 2, por exemplo. Claro que tem essa coisa esquisita, mas você nem sabe lambda 2, o que você está aí dizendo que você vai escolher uma f que gosta de lambda 2? Tá? A resposta para isso é a seguinte: o que as pessoas fazem na vida real é o seguinte: imagina que você tem uma matriz 1000 por 1000, e isso é pouco em aplicações. Tá? Você não quer achar necessariamente os 1000 autovalores dessa matriz. O que você quer é saber se tem algum autovalor perto dessa praia aqui. Por exemplo, se tem algum autovalor perto do número complexo i. Então o que você faz? Você escolhe uma f que aumenta, que é muito grande perto de i e que com um pouco de sorte decai extremamente rápido. Por quê? Porque eu já conversei com vocês sobre o fato que a velocidade de convergência tem a ver com quão maior isso é em relação ao segundo maior cara. O que você quer, então, é dar a maior força para uma vizinhança e fazer com que tudo em volta encolha dramaticamente. Bom, claro que, de repente, te passa pela cabeça a ideia de botar uma coisa que nem uma gaussiana, mas vai tentar calcular uma gaussiana de uma matriz, tá? Muito complicado. Nossos avós tiveram uma resposta absolutamente zen para isso. Kamikaze. O que eu estou te dizendo é o seguinte: você quer dar toda a importância do mundo a S. Olha essa função aqui. Se você fizer x igual a S, poxa, você está dando toda a importância do mundo, tá? E mais do que isso, tá? O pessoal em volta está caindo extremamente rápido. Tudo bem?
Você vai me dizer, epa, mas se justamente você escolher S exatamente um alto valor, vai dar problema. Você não vai poder calcular a inversa, em outras palavras. O que eu quero fazer, na verdade, é uma conta do tipo F de A. Se S for um alto valor, essa matriz não vai ter inversa. Aí nossas avós dizem, é um CAT 22, viu? Se você é tão incrivelmente sábio que você sabia quem era o alto valor, o que você está tanto procurando aí? Tá? Vamos ver como é que isso é realmente usado. Daqui para frente eu vou ligar essa máquina. Mas eu quero avançar mais um pouquinho. Então você chuta um V, e aí você começa a olhar para uma sequência assim, V, depois você vai ter que aplicar F de A em V, tá certo? F de A é A menos S, A menos 1 aplicado em V. Depois você vai fazer A menos S, A menos 1 ao quadrado aplicado em V, tá? E lembra de normalizar de vez em quando, para esses vetores não ficarem incrivelmente grandes ou incrivelmente pequenos, tá certo? Então, depois que você faz isso, você dá uma normalizada para o santo. Tá? Você não precisa fazer sempre, mas de vez em quando é bom fazer. Como é que você faz isso? Bom, a resposta mais sorvete na testa. Finge que você não sabe quem é esse vetor x. Sabe quem é x? É o sujeito que resolve essa equação aqui. Então, o recado que eu estou querendo passar aqui é o seguinte, eu não tenho que inverter essa matriz em cada passo, por favor, isso é uma bobagem numérica. Tá? O que você tem que fazer para passar daqui para cá é simplesmente resolver um sistema linear. Ok? Então, vamos lá. Cadê os óculos? Estão aqui. Letra grande, dá bom dia. Vou fazer uma matrizinha 3x3, porque senão fica tudo muito grande. Vou escrever uma matriz simétrica, vou escrever uma das matrizes mais importantes do Ocidente. Ok? Uma discretização muito michuruca da segunda derivada. Só para saber quem é a resposta, tá? Para vocês não ficarem se coçando. São esses números aqui. Olha só, que sorte incrível, né? Era uma matriz 3x3, mas é uma dessas matrizes de prova, viu? 2 é alto valor. Então o Maple conseguiu resolver a cúbica sem deixar ninguém maluco. Mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais desonesta. Aliás, maior propaganda para o Maple. Eu vou botar um ponto aqui e olha o que vai acontecer. Quando você bota um ponto, o Maple diz, ih, esse cara está fazendo contas em ponto flutuante. Então o raiz de 2 sumiu sozinho. Ele passou de simbólico para ponto flutuante, espontaneamente vírgula, eu pedi para ele. Mas pedi de uma maneira super simples, né? Grande Maple. Então, olha só. Finge que eu estou querendo encontrar um alto valor perto de 3. Tá bom para vocês? Então, meu S vai ser 3. Aí eu vou escolher um vetor bem chutado. Vamos lá, que tal 1, 1, 1? Tá? Levei anos de pesquisa para concluir esse vetor. Tá? E agora o que eu quero fazer é iterações do tipo que eu estava dizendo. Né? Então vamos lá, for i. Antes de você mandar fazer qualquer coisa 200 vezes, faz isso 3 vezes. Oi?
apertei o Enter em vez de continuar essa historinha aqui. Ufa, você não existe. Olha só, para começar, vocês percebem o que está acontecendo? Eu não normalizei o vetor. Todo mundo entende o que quer dizer Linsolve TV? Resolvo o sistema Tx igual a V. Tá? A primeira bobagem que eu fiz nessa programação foi que eu esqueci de tirar o shift. Então, vamos fazer o seguinte. Aliás, outra coisa. Eu vou pedir para ver também os autovetores. Tá, então, ó, o autovetor que se preza é esse cara aqui. Tá? O cara perto de 3. A gente não está vendo evidência nenhuma de que a gente esteja convergindo para esse cara. Né? Então, o que eu disse que ia fazer para começar? Eu ia tirar o S, né? Pergunta boba. Tá aí, essa cai na prova. Para onde esse cara está indo? Repara, o fato de eu não ter colocado esse S aqui está dizendo o seguinte, está dizendo que eu estou fazendo essa conta daqui. Para onde você espera que esses vetores convirjam depois de normalizados? A resposta é... Bom, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Qual é o autovalor que está sendo priorizado por T a menos 1? É o autovalor de menor módulo. Concordam? Então, olha lá para os 3 autovalores, 0,50. Tive uma ideia genial. Eu não tenho que apontar para o alto, eu só posso fazer, basta fazer isso. Clique. Então, esse é o autovalor de menor módulo. Então, se houver justiça, esses caras aqui estão convergindo para esse vetor aqui, quando eles forem eventualmente normalizados. E olha que está rolando um clima, vocês estão vendo? Se eu multiplicar isso daqui por 8, meio vezes 8 chama 4, tá certo? E 7 vezes 8 dá 5,6. Ó, 4 e 5,6. Maneiro. Tá? Mas agora que a gente viu que esses erros estavam nos levando a um outro tipo de acerto, eu vou fazer o que eu estava fazendo antes. Eu agora vou inverter direitinho com o T-S. E outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Um parênteses a mais. Como que foi isso? 1, 2, 3, 4. Aqui, né? Tchau. Então vamos continuar. E aqui eu vou normalizar, porque senão eu vou ficar maluco. Eu ontem estava usando a normalização L1, né? Agora faltou? Seja o que Deus quiser. Gente, a grande vantagem do meio é que eu não tenho que pensar, é só apertar o Enter. Pronto. Se der errado, ele me avisa. Então, olha o que está acontecendo. Eu estou doido para chegar nessa resposta aqui, 0,5, 0,7, 0,5. Não. Sim. E olha só, eu cheguei em 0,48, 0,72, 0,48. Pessoal, eu comecei em 1, tá certo? Em 3 tacadas eu já estou chegando pertinho desse bicho aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu mostrar para vocês agora qual é o pulo de gato que faz isso daqui começar a virar um método profissional, digamos. Eu disse para vocês o seguinte. Bom, eu vou procurar um autovalor perto de 3. Aí eu usei S igual a 3. Aí eu fui fazendo estimativas. Então, esses V's que a gente está encontrando são quase autovetores para algum autovalor perto de 3. Vocês concordam? Pensa assim, quem tem um quase autovetor tem um quase autovalor. Tá certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Em vez de ficar dizendo que eu vou chutar
procurar alguma coisa perto de 3, à medida que eu vou avançando no meu método, eu vou substituir 3 por alguma coisa que deve ser melhor do que 3 como aproximação de um alto valor. Imagina que eu tenho um vetor vetil, que ele é quase esse cara daqui. Esse cara daqui vai ser meu candidato a novo S. Tá? Eu quero pegar esse cara na mão. Olha uma maneira simpática de fazer isso. Eu vou decretar que meu novo S vai ser isso daqui. Ok? Isso daqui é devido ao grande Rayleigh. Escrevi certo, nunca sei, é cheio de Y, socorro. Então, somos todos culpados juntos sobre esse problema, tá? Então, vamos lá. Aqui tinha, olha só, entrou um S, aqui eu calculei o primeiro chute, aqui eu quero aprender um S novo, que vai ser calculado assim. O produto interno entre T vezes V, vírgula, V, dividido pela normalização. Tá certo? Mas lembra, eu já normalizei o V, então não tem que esquentar a cabeça com isso. Isso deve dar certo. Eu vou fazer só mais uma coisa. Eu quero manter isso daqui para a gente comparar as duas saídas. Não. Ah! Vocês viram o que aconteceu? Um desses azares absolutamente cósmicos, né? A gente começou com S igual a 3, o Maple fez a primeira conta, e no passo seguinte, o S virou 2. 2 era um alto valor. Tá? A coisa que nunca acontece, aconteceu. Mas vocês, hein, parecem alunos. Vamos botar um 5 aqui. Pronto, deu tudo certo. É por isso que você não dá um chute só para começar, você dá 3 chutes. Tá? Bom, qual é a boa notícia? É que esse sujeito daqui, olha só, esse sujeito daqui já deve ser quase um dos autovalores. O autovalor é 3.4 alguma coisa, né? Deu 3.39. Esse cara daqui deve ser o nosso quase autovetor. E agora deixa eu pegar pesado. Em vez de 3 aqui, eu vou botar 6. E agora eu queria ver de novo quem eram os autovetores de T. E deixa eu encolher essa letra. Acho que aqui já está muito bom, né? Ladies and gentlemen, olha que incrível. A gente fez 6 iterações e esse cara daqui já está praticamente com todas as casas decimais certas. Olha para o autovetor. Se vocês não, sei lá, se o olho de vocês não enche d'água, vocês não são analistas numéricos. Tá? Bom, então esse é o recado do dia. A gente viu um primeiro algoritmo que realmente tem competência para calcular autovalores isoladamente. Vocês podem me perguntar, bom, mas que história é essa de você querer um autovalor aqui e um autovalor ali? A resposta é que, olha, na vida real isso é muito frequentemente a coisa importante. Por exemplo, quando você tem uma matriz associada a um sistema elétrico, você quer saber se algum autovalor tem alguma parte real positiva. Isso é mau karma. Então, o que as pessoas fazem é perguntar se tem autovalores perto do eixo imaginário. Eles fazem do jeito mais sorvete na testa possível. Você vai pegando vários números imaginários e perguntando, tem alguém perto aqui, tem alguém perto aqui, tem alguém perto aqui? E aí você vai encontrando os caras mais perto e tomando que eles estejam todos desse lado da cerquinha. Um exemplo muito mais emocionante são coisas associadas a cálculos de estruturas. Por exemplo, a legislação californiana impede que em cima da falha de Santo André você não pode construir prédios que tenham frequências de ressonâncias dentro de uma certa faixa. Tá? Isso porque o chão está tremendo.
E se o prédio gostar exatamente daquele tipo de embalo, isso é muito grave, tá? Então, o que você tem que fazer é apresentar o cálculo de estruturas associado ao prédio que você está montando e dizendo, viu só, essa estrutura não tem nenhum outro valor dentro dessa faixa. Então, realmente, isso daqui tem tudo a ver com as perguntas que interessam as pessoas. Por mim, eu termino hoje. O que vocês querem me perguntar? Se você eleva ela ao quadrado, na verdade você está simplesmente chegando no mesmo lugar que você chegaria se você desse 2 pulinhos. A escolha da F é maquiavélica, tá? Essa daqui é super esperta, mas tem problemas que merecem Fs muito mais legais. Só para te dar uma ideia, esse tipo de S que eu escolhi aqui é um de um enorme leque de opções, tá? S, aliás, aqui está sendo usado para shift. Tá? Olha que coisa maluca. Se você parar para pensar, vocês estão vendo que realmente vocês estão num universo paralelo. Vocês nunca pensaram em problemas desse tipo. Eu te dou uma matriz T, e eu te dou uma matriz T menos 2 vezes a identidade. Calcular os autovalores dessas duas matrizes devia ser igualmente difícil, vocês concordam? Por exemplo, se 200 é um autovalor de T, me diz um autovalor de T menos 2 vezes a identidade. 198. Concordam? Então, realmente, essa é a típica situação que o matemático diria, sem perda, eu vou, sei lá, em vez de pensar em T, eu vou pensar em T menos 200, T menos 2, o que for. Aqui, você trocar T por T menos S faz toda a diferença do mundo. Vocês estão percebendo? A gente cresceu em velocidade histericamente por causa de um pulinho de gato que a gente talvez nem levasse em conta. E realmente é espetacular como a análise numérica está entupida de truques desse tipo. Absolutamente espetacular. É muito mais do que artesanato. É ter um sentimento profundo de o que faz as coisas ficarem mais rápidas, por exemplo. Por exemplo, tem essa especificidade, né? Eu não estou querendo calcular todos os autovalores, eu estou querendo calcular um autovalor perto desse cara, e com isso eu ganhei uma velocidade estonteante. Depois que você encontrou um autovalor perto de 3, de repente, para calcular se tem algum autovalor perto de 2, você devia usar a informação que você já aprendeu, tá? Como é que faz isso? 1000 truques. A gente está realmente em um universo paralelo. Então, amanhã tem mais. Obrigado, gente.